Bom dia, irmãos. Graças a Deus por esse tempo em que eu tenho sido tão abençoado por vocês. Tem sido um tempo de muita revelação de Deus para mim, não exatamente na palavra que eu tenho entregue, também isso, mas revelação do amor de Deus através da igreja. Eu sou muito consciente de que não há nada mais bonito, nada mais prazeroso, nada mais importante para mim aqui na terra do que a igreja de Jesus Cristo. Eu não sei se você tem a mesma impressão, se tem a mesma avaliação, mas a igreja de Deus para mim, ela me dá vida, ela me dá sustento. Eu tenho dito aos irmãos que hoje eu estou no modo egoísta. Eu estou em modo egoísta. Porque quando a Irani faleceu, eu recebi um convite da minha cunhada. Ela tem uma chácara, um sítio muito bonito no interior de Minas. E tem 3 casas. Aquela mora e mais 2 mobiliadas. E ela falou: Jamil, vem para cá, fica aqui, nós vamos cuidar de você, você vai escrever seus livros aqui. E eu confesso para vocês que era um sonho que eu tinha, separar um tempo para escrever. Nunca consegui separar esse tempo. Pessoas perguntam como é que eu escrevo. Eu escrevo de madrugada, eu escrevo no avião, eu escrevo onde der. Eu estou escrevendo. E aquele convite dela para mim foi, assim, vou dizer uma tentação, mas eu fiquei muito inclinado a aceitar o convite. Pensei em ficar um tempo isolado, um tempo num canto, mas quando eu me imaginei assim, num canto, isolado, longe da igreja, eu pensei comigo: eu vou morrer. Eu vou morrer. E ainda que eu queira encontrar com Jesus, eu não quero apressar isso aí. Eu não quero fazer nada para apressar meu tempo de ida. E eu resolvi continuar servindo a igreja, continuar viajando. Não viajei na minha vida tanto quanto viajei nesses últimos 4 anos. Viajei muito, tenho viajado muito. Eu saio daqui hoje, quinta-feira eu estou indo para o Chile, fico no Chile até segunda-feira. Possivelmente o Wallace deve estar comigo nessa viagem aí. Eu volto do Chile, eu vou para o Nordeste de Minas Gerais, depois eu volto, vou para, lembrando aqui, eu vou para Itália e Espanha, aí eu volto, eu vou para Orlando e Seattle, aí eu volto, vou para Inglaterra, aí eu volto para algumas viagens aqui no Brasil, viagens um pouco mais curtas. Nunca viajei tanto. Uma outra coisa também que eu pensei é que nunca mais eu iria falar a respeito de família, de casamento, de casais. Nunca falei tanto desses temas como tenho falado nos últimos 4 anos. Então, essa minha caminhada no meio da igreja realmente tem me sustentado. Tem me dado saúde, por isso que eu digo que hoje eu estou no modo egoísta. Eu não vim aqui por causa de vocês, que fique claro. Eu vim aqui por minha causa, porque eu preciso da igreja de Jesus Cristo. Amém. Cada abraço, cada bênção, cada palavra de bênção para mim é um sustento para caminhar mais um tanto. E eu quero aqui deixar meu agradecimento por vocês. Sou muito bem recebido, muito bem aceito. E vocês são muito generosos. Muito obrigado. Esses dias todos aqui eu tenho tomado água de coco aqui na frente. Vocês não têm, eu tenho. Lá no meu quarto, né? Puseram aquelas 7 coisinhas ali no quarto. Eu tenho um ditado, eu chamo isso de gastar vela boa com defunto ruim.
mas eu aceito e louvo a Deus por isso. E hoje de manhã eu estava pensando em como a gente ia continuar, como a gente ia prosseguir nesse último tempo hoje de manhã. E eu pensei em fazer uma dinâmica com vocês, e a dinâmica exige que todos aqui tenham a sua Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, vou falar uma coisa que eu falo lá em Jundiaí, não vou falar aqui, estou só dizendo que a gente fala lá. Mas lá em Jundiaí, quando as pessoas não trazem Bíblia, a gente fala, senta perto de um crente. Mas não vou falar aqui, porque seria assim muita ofensa para vocês, né? Mas nós vamos fazer uma dinâmica de a gente ler a Bíblia. E o interessante é que eu estava sentado ali e me foi avisado que o computador tem um problema, o computador é meio temperamental, né? E não vai projetar. Então, está combinando com aquilo que eu estava pensando. E esse último ponto, vocês sabem qual é o último ponto, né? O primeiro ponto qual foi? Chamados para ser filho. Esse é o projeto. Não é um projeto, mas é o projeto. É o projeto mais importante. Porque esse projeto está ligado à própria essência de Deus. Deus é Pai. E Deus quer que nós sejamos filhos. É o projeto mais importante. Todos os projetos giram ao redor desse. Qual o segundo ponto? Chamados para ser santos. E essa é a condição. Porque sem santidade nós não vamos conseguir um relacionamento com Deus. Porque a santidade nos impede de chegar perto dele. Não é que Deus pôs uma marca que a gente não pode chegar. É que a santidade de Deus nos fulminaria. Você se lembra quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos? Ele ficava com aquelas campainhas ao redor da sua roupa e com uma cordinha amarrada nele. E quando as campainhas, ele tinha que estar lá dentro pulando. Enquanto as campainhas estavam soando, o pessoal de fora sabia que ele estava sendo aceito. Quando as campainhas paravam, sabia que ele tinha morrido. Então a santidade é uma proteção para nós, não é uma proteção para Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá a Deus. Somos chamados, terceiro ponto, chamados para ser discípulos. Esse é o meio, esse é o meio pelo qual nós crescemos, nós aprendemos, nós somos transformados. Espero que todos aqui, todos sem exceção, desde as crianças até os mais velhos, todos aqui tenham experiência de ser discípulo de Cristo. Todos, amados, a palavra diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e abundante será a paz no vosso meio. Então Deus quer que todos sejamos discípulos. Eu sei que existem situações que nos fizeram decepcionar com o discipulado. Eu sei. Nos anos 70, quando 60, 70, quando o ensino do discipulado chegou no Brasil, chegou através de duas grandes influências. Um movimento nos Estados Unidos, no Canadá, chamado Fuga Serôdia, que tinha um grupo de homens muito importantes, como Derek Prince, Ellen Baxter, William Marion Branham, homens assim que Deus revelou para eles o discipulado. E esse pessoal veio para o Brasil. Uma outra grande influência que recebemos foi da Argentina, do Chile e da Argentina. Mas quando essa influência chegou aqui, trouxe um discipulado que parecia e era alguma coisa militar. Então, o discipulado se transformou naquela época num instrumento de domínio das pessoas. Por causa disso, muitas congregações no Brasil fecharam as portas ao discipulado. Lá em Jundiaí mesmo,
a gente tomou a decisão de não usar a palavra discípulo. A gente usava pastoreamento, usava cuidado, mas não usava a palavra discípulo ou discipulado. Então, vários anos sem usar essa palavra. Um dia, chegou lá em Jundiaí o irmão Christian Romo, do Chile, Concepción, e ele estava entregando uma palavra, e no meio da palavra ele falou a palavra proibida, discípulo. E eu olhei para o lado e não vi ninguém se coçando, assim, com sintoma de alergia. E eu percebi que o nosso povo estava curado, então a partir dali voltamos a usar. Então, isso ficou uma marca na igreja no Brasil. Pessoas assim rejeitaram a discipulado. Com o passar do tempo, isso foi mudando e muitas congregações, muitas denominações hoje não tem problema nenhuma em usar a palavra discípulo e usa assim de qualquer forma. Então, discipulado, muitas vezes, se tornou um curso. Na minha igreja tem um curso de discipulado, tem reunião de discipulado, mas discipulado não é nem reunião nem curso. É transmissão de vida. É transmissão de vida. Você não passa a ser discípulo porque você ouviu uma palavra, nem você faz discípulo porque você deu um estudo na apostila. Não é assim. Não é assim. É vida na vida. É ombro a ombro. É uma caminhada juntos. É uma caminhada de observação. Eu observando, eu sendo observado, e a vida de Cristo fluindo entre nós. É o meio que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para que nós pudéssemos chegar onde Ele quer. Ser discípulo é voltar para a disciplina de Deus. Ser discípulo é aprender a viver dentro do reino de Deus. Você já sabe, mas como diz uma tal de uma companhia aí, mas não custa lembrar, é que o ser discípulo é alguma coisa que fala da nossa vida na vida das pessoas, ou a vida das pessoas em nossa vida. Não é alguma coisa superficial, é alguma coisa transformadora, transforma as nossas vidas, mas não por imposição, não por um regime de adestramento ou de domar, domesticar, não é nada disso. Vem por observar, a palavra de Deus fala que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é discipulado. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, ele diz: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha fé, o meu comportamento, a minha intenção, as minhas perseguições. Você tem seguido de perto. Então, discipulado é seguir de perto, sem opressão, sem imposição. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Nós todos precisamos ser discípulos. É verdade que o tratamento, o comportamento vai mudando na medida que as pessoas crescem. Assim como no caso dos nossos filhos. Nós não tratamos hoje os nossos filhos de 20 anos como tratávamos quando eles tinham 1 ano. Então, se o tratamento do discipulado não mudou, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Jesus fez isso. No começo da sua vida com os discípulos, ele chamava os discípulos para o seguir. Ele diz: vinde após mim. Então, Jesus estava na frente, e os discípulos seguindo, e tudo que Jesus fazia era didático. Uma cura, uma libertação, uma palavra, era tudo didático, porque ele queria mostrar como era a vida, e eles seguiram. Em outro momento da vida de Jesus com seus discípulos, ele manda que os discípulos vão, ele fica, os discípulos vão e volta e dá um relatório. Em terceiro momento, ele manda os discípulos saírem e ele vai seguindo os discípulos, confirmando a palavra com sinais. Então, Jesus muda de posição em relação ao discípulo. E a gente que é pai, a gente que é discipulador, tem que saber qual é a hora da gente passar para trás. Qual é a hora da gente ficar atrás só dizendo: este é o caminho, andai nele. Amém, amados? Então, estou aqui apelando para aquele que não tem ainda um relacionamento de discipulado, não tem sobre si alguém que o ajude, alguém que o pastoreie, e, por favor, não saia daqui sem tomar essa posição. Eu quero, eu vou seguir. E
O outro lado disso é que ninguém sai daqui sem uma disposição de fazer discípulo. Foi a última ordem que Jesus deu. Se foi a última, é sinal que era importante. Sim ou não? Você está se preparando para fazer uma grande viagem, vai deixar seus filhos. Na última hora das recomendações, você não brinca com os meninos. Você fala, olha, faz isso, olha, presta atenção, não brinca não, escuta o que eu estou falando, anota aí. Pois foi a última coisa que Jesus fez. Ide e fazer discípulo. Não é opção, é um mandamento. Amém? E mandamento, a gente não discute. Mandamento a gente obedece. A gente não sabe, vamos aprender a fazer. A gente não sabe, Deus vai nos ensinar. O computador ressuscitou. Muito bem. Terceiro ponto. Quarto ponto, qual seria? Chamados para ser? Chamado para ser servo. Eu não preciso falar sobre isso, porque os irmãos sabem como é que é esse negócio. Amados, não há na face da terra um lugar mais complicado para a gente demonstrar a nossa vida cristã do que na nossa casa. Estou certo ou errado? Eu digo que na nossa casa a gente solta a barriga. Você vai tirar uma foto, o que você faz com a barriga? Se faz, passa ela para trás, né? Em casa você solta a barriga. Você é o que você é. Estou falando isso, mas porque o primeiro lugar onde a gente tem que ser servo é na nossa casa. Amém? É que a gente faz uma diferenciação entre casa, eu vou usar uma expressão que eu não gosto não, tá? Casa e igreja. Na igreja, uma coisa, na casa é outra. Como se a gente saísse da igreja. Mas vou usar essa expressão. Por exemplo, chega alguém na sua casa, chega alguém na igreja, na reunião, e fala, você pode me dar um copo de água para mim? O que você faz? Com gelo ou sem gelo? Com gás? Com gás ou sem gás? Em casa, você pode dar água para mim? Ah, falando, você não tem perna, não tem braço, não. A geladeira está ali. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Querido, você repõe meu prato, porque eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Ela não trabalhou? Ela ficou em casa flauteando? Não há um lugar onde nós somos mais provados da nossa vida cristã do que no ambiente da nossa casa. É na nossa casa onde a vida cristã é estabelecida ou é perdida. Estou colocando isso, mas como primeiro lugar onde a gente tem que aprender a ser sério. Os nossos filhos têm que aprender a servir. E vão servir não é porque a gente obriga, mas porque a gente ensina. Um dia eu estava conversando com meu filho e a Irene chegou, entrou com um carro na garagem. Eu conversando com ele ali, me lembro qual o tema, mas eu peguei a chave da mão de Irene, a chave do carro dela, tirei o carro da garagem e pus de novo na garagem. Ele falou, pai, não entendi nada que você fez. O carro está na garagem. Você tirou o carro, pôs de novo. Eu falei, como é que sua mãe entrou na garagem? Sim, ela entrou de frente. Como é que eu pus? De ré. O que é mais fácil para ela sair? De frente ou de ré? Ele falou, de frente, é melhor para ela. Eu falei, então, eu estou te aprendendo a servir a sua esposa. Você tem que aprender a servir. Você é servo. Você é servo das pessoas. Algum amém por aí? Não? Amém. Nós temos que aprender os nossos filhos a ser servos. Ter um coração de servo. Porque o nosso mestre, ele era servo.
Ele não veio aqui para ser servido. Ele veio para nos servir. Ele se esvaziou de tudo que ele era para que pudesse nos servir. O último ponto, querido, chamados para as nações. Esse é o nosso trabalho. E qual era a dinâmica que eu queria fazer com vocês? Nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 1. Pode profetar para mim? Efésios 4, 1. Claro que vocês se lembram do que eu falei a respeito dessa palavra conclusiva, esse pois. Então, Paulo, ele está colocando sobre uma base o que ele vai falar agora, e essa base é tudo o que ele falou antes. Esse pois significa que ele cresce, que ele construiu uma base. E agora ele vai falar algo em cima da base que ele construiu. E que base foi essa? Tudo aquilo que ele falou desde o capítulo 1 até o final do capítulo 3. Essa foi a base. Então ele fala da nossa eleição no capítulo 1, fala da nossa nova vida no meio da igreja, fala da revelação de Deus e da igreja no capítulo 3, que são verdades fantásticas, são aquilo que a gente chama de querigma, que é o anúncio de algo que Deus fez, e são coisas imutáveis, são coisas que não podem ser desviadas ou transformadas. E aí, quando ele vai entrar, ele usa um verbo que nós não usamos normalmente, que é o verbo rogar. Quantas vezes nessa semana você usou esse verbo, eu rogo? Quantas vezes você usou essa semana? Não estou falando com os advogados, não. O advogado normalmente usa nos seus ofícios, né? Nesses termos, eu rogo, né? Mas você não usa isso comumente. Por quê? O verbo rogar, ele expressa pelo menos duas grandes coisas. Uma profunda humilhação e uma profunda necessidade. Quando você chega para alguém, eu rogo que você faça, você está se humilhando e você está expressando uma grande necessidade que você tem. Por exemplo, eu posso pedir a você, você pode me dar um copo de água? E você me dá um copo de água. Mas se eu falar, eu rogo que você me dê água, você vai entender uma outra coisa. Correto? Poucas vezes esse verbo aparece nas Escrituras. E quem está falando aqui, na realidade, não é Paulo. Quem está falando aqui é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui está expressando para nós uma tremenda necessidade da gente praticar o que ele vai expor para nós. Ele está dizendo, eu rogo, por causa de tudo aquilo que eu falei, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a sua vida esteja na altura da vocação. Que a sua vida seja digna da vocação. Mas nós temos que pegar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de ser e elevar isso de acordo com a vocação que nós temos. Amém, amados? Não viver dessa forma é viver um tipo de esquizofrenia. Porque você sabe o que deve fazer e não consegue fazer ou não quer fazer. Isso traz um cansaço extremo na nossa vida. E Paulo, então, está dizendo, olha, faz com que a sua vida seja igual ao que você crê. Amém, amados? Você aceita esse apelo, não? Você aceita esse apelo? Eu quero andar de acordo com aquilo que eu creio. Eu quero viver de acordo com a minha fé. Que a minha fé não seja separada do meu comportamento, que o meu comportamento expresse a minha fé e que a minha fé determine o meu comportamento. É isso que Paulo está falando nesse texto. Ele está falando da nossa vocação. Qual é a dinâmica? Eu queria que você conversasse com a pessoa que está do seu lado aí e falasse qual é a vocação que você tem, qual é o chamado que você tem. Pode começar, né?
Gente, eles estão conversando muito baixo. Bom, desde sexta-feira nós estamos falando de vocação. Sim ou não? Então, o chamado aqui agora, as palavras de Paulo, é que tudo que nós ouvimos seja algo prático em nossas vidas. Que não seja uma doutrina, seja um estilo de vida. Que não seja um ensino, mas seja a forma da gente viver, manifestada àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Viver de modo digno da nossa vocação. Então, Deus quer que eu seja filho, em nome de Jesus eu vou ser um filho. Filho parecido. Amém? Amém. Filho parecido. As pessoas vão olhar para mim e falar, você se parece com Cristo. O que você acha disso? Naquele tempo era xingamento. Mas eu tive xingamento que eu me alegraria muito se alguém me xingasse de cristão. Eu me alegraria muito. Ficaria orgulhoso de alguém falar assim, não, já me é um cristão. E voltando a um ponto que eu falei um pouco antes, eu não me preocupo tanto que pessoas da igreja me vejam como um homem santo. A minha preocupação sempre foi de que os meus filhos e a minha esposa olhassem para mim e dissessem, meu pai é um homem santo, meu marido é um homem santo. Essa foi minha preocupação durante todo o tempo. Porque para os de fora a gente consegue não enganar, mas para os de dentro de casa não. Então eu me comprometo em ser um homem santo, me comprometo em ser um discípulo de Cristo, eu me comprometo em viver como um discípulo, me comprometo nesse sentido. Vamos ler um outro texto, lembrar um texto que a gente leu aqui, talvez você tenha até decorado já, que é Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu queria que você falasse esse texto aí para o seu vizinho aí. Se você soubesse que eu ia pedir para você falar para o seu vizinho, você sentava mais junto hoje, né? Porque você não sabia, desculpa. Mas da próxima vez que eu vier aqui, você procura sentar junto, que eu vou dar tarefa para vocês, tá? Vocês estão desculpados hoje, tá? Melhor, me desculpem, eu não avisei. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 10? Pode falar para a pessoa do lado aí. E fale apontando para ela. Você é. Você é. Você está dizendo para essa pessoa que está do seu lado, e antes dela nascer, Deus preparou uma obra para realizar. Isso está falando. E todo o jeito da pessoa, a índole, temperamento, maneira de ser, foi Deus que montou exatamente para a obra que ele tinha. Não foi o contrário. Não foi o contrário. Deus nos preparou para a obra que ele tinha. Então, o que é que vem antes? O que é que vem primeiro? A obra ou o obreiro? Não tem nada a ver com ovo e galinha, tá? Tostines, não tem nada a ver. Não é pegadinha, não. O que é que vem primeiro? A obra ou o obreiro? A obra vem primeiro. Aí depois Deus faz o obreiro para a obra. Então, hoje, aqui, nesta manhã, solenemente, você foi promovido a obreiro da igreja de Deus. Não vai ter carteirinha não, tá? Mas você é obreiro na obra de Deus. Amém? Agora, por favor, viva como um obreiro. Amém. E procure saber quais são as obras que Deus escreveu para você. Procure saber o que Deus desenhou para você.
Em João capítulo 15, diz que Deus nos desenhou para que dessemos frutos. Deus nos deu um aparelho reprodutor espiritual. Deus nos desenhou com capacidade para reproduzir. Claro que essa reprodução vem por operação do Espírito Santo. Mas você foi feito para reproduzir o que Deus é em você na vida de outros. Amém? Amém, amado? Não sei se você se assustou com isso, mas esse é o seu desenho. Muito bem. Vamos ler um outro texto. Nós vamos ler vários textos hoje aqui. Ler mais do que falar. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12 está falando de quem? Gênesis 12 está falando de quem, amado? Abraão. Abraão. Qual é a importância de Abraão para nós? Nenhum? De fato, a Bíblia fala que a gente é filho de Abraão. Então, se a gente é filho de Abraão, ele é importante na vida da gente. Vamos ver um pouco aqui como é a conversa do Senhor com Abraão. O que ele fala aqui? Disse o Senhor a Abraão. No caso, Abraão ainda, né? Fala aí o que Deus falou. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Você já parou para ver a importância de cada orientação, de cada ordem dessa aí? Sai da tua terra. O que a terra representa para você? Quem aqui não quer comprar uma terrinha para ter um futuro tranquilo? Contei para vocês a experiência de Alexandre Sim, meu filho e minha filha. Um dia eu estava conversando com um obreiro da congregação, ele estava assim meio relapso. Ele era obreiro, mas não estava em obra nenhuma. Ele estava assim meio desligado, meio desatento. Aí eles sentaram com ele para explicar o que ele tinha que fazer, qual o trabalho dele na igreja e tal. Aí ele falou assim, olha gente, o meu sonho é comprar uma terrinha na beira de um rio, criar minhas galinhas, meus porquinhos, e pescar, ficar ali e tal. A gente falou para ele, olha, você está descrevendo o céu. Não é tempo do céu ainda não, é hora de trabalhar. Lá no céu você vai comprar seu terreninho na beira do rio, mas aqui é tempo de trabalho. É tempo de trabalho. Sai da tua terra. Terra fala daquilo que me dá um descanso, uma tranquilidade com relação ao futuro. Terra fala que você tem algo que vai nos sustentar no futuro. A primeira coisa que Deus tira de nós é confiança nas coisas que nós temos e fazemos. A primeira coisa que Deus faz. Porque a obra de Deus é feita em base na confiança dele. Algum amém? Não? Amém. Amado, isso aqui é o ponto básico para a nossa vida. Eu fico pensando com a incoerência que nós temos muitas vezes, a incoerência que nós praticamos, que nós vivemos. Porque se eu não acreditar, preste atenção nisso, por favor. Se eu não acreditar que Deus é capaz de pôr pão na minha mesa, eu posso acreditar que Deus perdoa o pecado? Responde para mim, por favor. Eu não acho que é uma incoerência assim enorme. O que é mais fácil, pôr pão na mesa ou perdoar pecado? Para Deus, não tem qual. Mas a gente acha que se a gente não trabalhar, Deus não nos sustenta. Amado, Deus quer que você trabalhe. Continue trabalhando. O trabalho dignifica, foi Deus que inventou o trabalho. Nós temos que trabalhar. Só que o pecado entra e faz com que o trabalho seja penoso. Mas não era assim, não era para ser assim. Então trabalhava de Deus, mas por favor, não confie na sua força, nem nos seus músculos, nem na sua sabedoria.
Quem sustenta você é Deus a cada dia. A cada dia. Vocês lembram da história de Elias? Quando ele vai para uma caverna e Deus sustenta ele lá? Como é que Deus sustenta Elias na caverna? Você lembra? Quem se lembra? Deus manda um corvo levar o quê? Carne. Se você fosse Deus, você mandaria um corvo? Ou mandaria um pássaro vegano? Então, Deus tem um senso de humor, assim, fora do comum. Além do corpo, na verdade, faz o que o urubu põe no xerife. É um bicho de rapina, é um carniceiro. É o urubu daqui, é o corvo de lá, né? É. Deus mostra para nós que no meio do absurdo, Ele nos sustenta de forma absurda. Se diz um amém, não? Não ofenda ao Senhor pensando que você se sustenta. Não ofenda ao Senhor. Mas continue trabalhando, tá? Porque aquele que não quer trabalhar, faz o favor também de não comer. Correto? Mas é Deus quem cuida de nós. Sai da tua terra, da tua parentela. Fala aqui de cultura, de maneira de viver. Deus quer que você tenha uma nova cultura na vida cristã. Uma nova maneira de viver na vida cristã. Sai da casa do teu pai, para da proteção, para do cuidado sobre você. E Deus quer que você confie somente nele, espere somente dele. E para mim, o último ponto é o pior deles. Vai para a terra e te mostrarei. Ah, como eu não gosto disso? Porque eu gosto de saber para onde eu vou, qual é o programa, o que é que eu vou fazer e que hora. Os irmãos é que sabem, né? Vamos marcar a data aqui, falando do programa. Eu gosto das coisas assim, regradinhas. Eu sou um mineiro meio inglês. Gosto da coisa toda marcada. E Deus fala assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora, o que tem a ver isso aqui conosco? Continue a ver. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas quantas? Todas as famílias da terra. Raciocinemos por um momento. Quando Deus falou isso para Abraão, ele estava pensando no nosso tempo agora? Sim ou não? Ou estava pensando lá? Quando ele fala de todas as famílias, ele está falando somente daquelas famílias do tempo de Abraão? Ou estava falando das famílias agora? Tá. Mas você já desconfiou que Abraão não está mais aqui, né? Você já entendeu que Abraão não está mais aqui. Quem é que está aqui agora? Os filhos de Abraão. Significa que nós temos a mesma responsabilidade de Abraão, o mesmo trabalho de Abraão, o mesmo encargo de Abraão. O nosso trabalho é sermos um canal para Deus abençoar todas as famílias da terra. Não somos nós que abençoamos, é Deus que abençoa. É Ele que abençoa. Mas nós somos um canal da bênção de Deus. Aí você me perdoa, eu tenho que fazer uma pergunta comprometedora. Todas as famílias do seu bairro, da sua rua, do seu prédio, já são abençoadas pelo Senhor? Já conhecem o Senhor? Você percebe quando trabalha aqui bem pela frente? Percebeu ou não? Infelizmente, amados, a Bíblia se transforma muitas vezes num livro de meditação e não num livro de prática. As doutrinas do Senhor se tornam muitas vezes uma doutrina muito bonita, mas
divorciada da nossa vida diária. Por isso que Paulo falou que nós devemos viver de modo digno da nossa vocação. Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é sermos usados por Deus para que Ele abençoe todas as famílias da terra. Claro que Deus sabe que eu não posso ser responsável por 8 bilhões de pessoas na face da terra. Deus sabe. Deus compreende os meus limites, mas Deus quer que você seja usado por Ele para abençoar os seus vizinhos, as pessoas com as quais você tem contato diariamente. É por isso que nós estamos aqui. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo vivem. Nós estamos aqui com um projeto, nós estamos aqui para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nelas andássemos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ministério, esse é o nosso serviço. Amém, amados? Eu rogo a Deus que a gente saia daqui hoje de manhã responsabilizado. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu papel. Eu sei que de mim mesmo eu não vou conseguir fazer, mas eu vou me dispor nas mãos do Senhor para que Ele faça. Eu vou me dispor. Eu vou permitir que Deus use a minha vida para que essa promessa de que toda a família da terra seja abençoada se cumpra através da minha vida. Eu repito, amado, não é nossa responsabilidade abençoar. Responsabilidade de Deus. Mas é nossa responsabilidade ser um canal para que Deus abençoe. Leia comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, texto extremamente conhecido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a primeira parte do texto fala do que nós somos. A segunda parte do texto fala do que nós devemos fazer. Correto? O que nós somos, amados? Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está. Isso é o que somos. Isso é o nosso projeto, é o nosso trabalho, é a nossa alma. Proclamar aquilo que Deus é. Por favor, não confunda proclamar as virtudes com pregação. Proclamar as virtudes é falar de quem Deus é. Pregação pode ser falar sobre o que Deus faz. Mas falar do que Deus é, só pode falar aquele que experimenta Deus. O livro de Cantares, uma boa parte dele é essa expressão. Meu amado é algo, é rosado, e descreve o noivo. E por que ela descreve o noivo? Porque esteve com ele na recâmara, esteve com ele no culto. Então ela sai da recâmara e descreve o seu noivo. É isso que o texto está nos mandando fazer. É descrever o nosso Senhor Jesus, o que Ele é para a gente. Há uma história na Escritura que é muito forte nisso, quando um homem que era endemoniado, que tinha o costume de bater em pessoas, era violento. Jesus chega ali e esse homem é transformado, é convertido, se entrega a Jesus Cristo. Na hora que o povo da cidade pede para que Jesus vá para outro lugar, esse homem faz o pedido mais honesto, o pedido mais, vamos dizer, mais prático para aquele momento. O que ele pede? Eu quero te seguir. O que Jesus fala para ele? Fica aqui e conta para os teus as maravilhas que Deus lhe fez. Não mandou aquele homem fazer grandes pregações, não mandou fazer estudo bíblico, mandou contar o que Deus tinha feito na sua vida. Amados, Deus tem feito maravilha em nossas vidas? Sim ou não? Levanta a mão, deixa eu ver. Por favor, amado, conta isso para o seu vizinho. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade?
E eu sei que você conhece aquele outro versículo, né? Contra fatos no argumento. Eles conhecem esse versículo, né? Primeiro já mês? Salmo 153. É. Você vai contar o que Deus fez, o que a pessoa pode fazer? Ela não pode refutar. É o que Deus fez. E ao contar o que Deus fez, você vai despertar na pessoa o desejo de se encontrar com esse Deus vivo, um Deus que responde a oração, um Deus que está próximo de nós. Ah, mas eu não sei pregar. Não pregue. Só dê testemunho. Ah, mas não sei dar estudo. Não dê. Mas fala as maravilhas que Deus fez na sua vida. Fala quem é Deus para você. Deus é bom, gente. Deus é bom. O quão Ele é bom. O quanto Ele é bom. Conta para o seu vizinho. Chega para o seu vizinho e fala assim, olha, como Deus é bom. Meu menino estava assim, minha menina estava assim, minha esposa estava assim, minha mulher estava assim. E eu orei e Deus operou. Você viu como Deus é bom? É só isso. Minha esposa dizia, se a gente pode complicar, para que simplificar, né? Meu Deus, como a gente complicou a vida cristã. Como a gente deu um jeito de transformar a vida cristã em algo pesado. Que Deus nos ajude a voltar para a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que a gente saia daqui com essa compreensão, essa responsabilidade, viver esse chamamento. Amém? Muito bem. Vamos tentar aplicar tudo que nós falamos até aqui. Você mora numa região onde nem todo mundo conhece a Jesus. Sim ou não? Eu me refiro à ilha, me refiro a Estreito, Palhoça, Iguaçu, Celso Ramos, me refiro a toda essa região aí. Nem todo mundo conhece a Jesus. E Deus, sendo rico em misericórdia, e porque Deus amou de tal maneira a Celso Ramos, Palhoça, Florianópolis, Estreito, mandou seus filhos para morar nesses lugares, para que nesses lugares nenhum se perca, mas tenha vida eterna. João 23 aplicado, João 3,16 aplicado. Por que você mora onde você mora? Porque tem gente ali que não conhece o Senhor. Ou você acha que Deus está preocupado com o seu conforto? Te dá um lugar bonito, uma casa bonita? Não, nada. Se Deus estivesse preocupado com o conforto, casa bonita, lugar bonito, o filho dele não teria nascido no estábulo. Concorda comigo, não? Se Deus estivesse preocupado com o conforto, o filho dele não dormiria os primeiros meses de vida numa manjedoura, num coxo, onde os animais comiam. Ele seria filho de um sumo sacerdote, de um príncipe, mas não, foi ser filho de um carpinteiro. Porque a coisa mais importante para Jesus não era com o seu conforto, era com o seu ministério. A coisa mais importante para ele não era como ele vivia, ele podia tirar do ambiente que ele estava, mas como ele poderia servir a Deus tocando em pessoas. Deveríamos ter amado essa mesma atitude do Senhor Jesus Cristo. De não nos preocupar tanto com aquilo que ganhamos, mas nos preocupar mais com aquilo que ofertamos às pessoas. Se toda essa região não é ganho, é nossa tarefa. É nossa tarefa. E uma coisa mais que vai transformar as nossas vidas é uma atitude de disponibilidade nas mãos do Senhor. Você tem que estar disponível nas mãos do Senhor. Se lembra de Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3? Diz que havia em Antioquia profetas e mestres, versículo 2 diz, e o povo orando e louvando a Deus, o Espírito Santo falou. Falou o quê? Separai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho mandado. Aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você quer que essa congregação seja cheia de Espírito, você tem que pensar nas consequências disso. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para a gente convencionar o que nós queremos, né?
Os irmãos querem que essa congregação, que esse povo aqui seja cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quem está querendo? Mas você sabe que você corre um risco? Você sabe que você corre um risco? Porque o Espírito Santo tem mania de tirar a gente do conforto. Tem mania de tirar a gente daqui que está fazendo para fazer outra coisa que ele não gosta. Eu já falei um negócio para vocês, eu gosto que vocês não acreditaram. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto. Quando eu era mais ingênuo, eu ficava em casa, o telefone tocava, eu esperava que fosse a pessoa que tinha me convidado ligando para desmarcar. Nunca funcionou. Eu não gosto de viajar. A coisa que mais eu gosto é ficar na minha casa, descalço, sem relógio. A coisa que mais eu gosto. Mas não acontece. Eu estava fazendo umas contas, olha. Nesses últimos anos agora, eu viajei mais de 2 milhões de milhas. Eu quase sócio da Latam. E eu não gosto. Mas eu estou aqui para gosto. É o risco de você falar, Deus, eu quero te servir. É um risco. Se você não quer ser contrariado, se você não quer fazer o que você não gosta, não se entrega a Cristo, não. Porque ele vai exigir de tudo de você, por fim, a cruz também. Com Jesus não tem vida fofinha. Não tem vida fofinha. Então vamos voltar aqui. Essa região precisa ser ganha pelo Senhor Deus. Concorda comigo, não? Essa região precisa ser ganha. Quem é que você acha que Deus vai enviar para ganhar as pessoas que estão na região? Eu não sou, porque eu moro lá. Mas é você. É você. Se essa igreja for cheia do Espírito Santo, como eu quero e creio que vai ser, o Espírito Santo vai chegar em alguns momentos e vai falar assim, separa fulano e fulano para uma obra que tem chamado. Deus vai falar assim, separa Gustavo e manda Gustavo lá para Criciúma. Não sei se você vai viajar, Gustavo. Como é que você está viajando? Tá, né? Você dá essa liberdade ao Senhor de mover você para onde ele quiser. Deus vai falar com você. Deus vai falar com os presbíteros. Há lugares na ilha onde ainda não tem expressão do Senhor. Você está disposto a que os presbíteros, movidos pelo Espírito Santo, diga para você, eu quero que você mude desse bairro para aquele. Você está disposto? Você está disposto a que os presbíteros que conhecem mais do que você as necessidades espirituais da ilha e continente também, cheguem para você, olha, eu quero que você mude para lá, porque tem uma tarefa para você. Você está disposto a isso? Amada, a vida cristã, ela é feita em cima de disponibilidade. Não é só disposição. Porque nem sempre a gente está disposto. Concorda, não? Nem sempre a gente está disposto. Eu não estou disposto a viajar, mas eu viajo. Eu viajo. Porque eu me coloquei disponível nas mãos do Senhor. E eu não tenho direito de não me disponibilizar. Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Pois bem, era isso que eu tinha para falar com vocês. Era isso que eu queria falar com vocês. E eu estou muito interessado em saber o que é que vocês vão fazer com tudo aquilo que eu falei com vocês desde sexta-feira. Estou muito interessado em saber. Eu espero, de todo o meu coração, que essa região seja sacudida pelo poder de Deus. Amém. Que essa região seja movida pelo Espírito Santo. Mas Ele vai fazer isso através de nós. Através de mim, através de você, através das nossas mãos. Será que a gente poderia orar agora? Sobre o que a gente oraria, né? Eu não sou Espírito Santo para inspirar a oração, não. Mas eu posso dar uma sugestão.
Que tal você falar, Deus, eu estou aqui, me envia para onde o Senhor quiser. A gente tem mania de falar, eis-me aqui, né? Só que ele fala assim, eis-me aqui, envia o outro. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. E, por favor, não ponha limites em Deus. Não ponha limites em Deus. Podemos orar? Se quiser cuidar, se quiser ficar de pé, você e sua casa, você e sua família. Se Deus lhe dirigir, coloque-se à disposição dele. Se Deus lhe dirigir. Se você não sentir no seu coração de fazer isso, por favor, não faça. A palavra diz que aquele que se consagrar ao Senhor não poderia mais voltar atrás. Então, não peço que você se consagre hoje ao serviço do Senhor. Você tem dúvida. Pode orar. Pode começar a orar. Ó Senhor. Ó Senhor. Eu, Jesus. Senhor. Senhor. Senhor, escuta a oração do teu povo nesta manhã. Senhor, inclina os teus ouvidos. Inclina o teu coração para as orações que estamos fazendo. Tu sabes, Pai, como nossas orações são falhas. Nossas orações são muitas vezes provenientes de um coração medroso, de um coração receoso. Mas, Pai, nesta manhã nós pedimos a Ti que o Senhor mesmo inspire a nossa oração. Que o Senhor mesmo coloque, Pai, nos nossos lábios a oração que devemos fazer a Ti. Pois nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor intercede por nós. Nós pedimos nesta manhã que o Senhor interceda por nós, falando contigo, Pai, aquilo que o Senhor quer ouvir a nosso respeito. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta manhã, abertos a Ti, o nosso coração completamente aberto a Ti. Não sabemos as consequências desta oração que fazemos nesta manhã, mas nós fazemos da mesma forma, porque confiamos na Tua intenção, confiamos no Teu amor, e sabemos, Pai, com certeza, que o Senhor vai segurar em nossas mãos e vai nos conduzir ao que o Senhor quer. A palavra diz, Pai, que tudo que diz respeito a nós, o Senhor vai levar com Ele. Essa é a nossa confiança. Que o Senhor que começou em nós a Tua santa e boa obra, o Senhor vai aperfeiçoá-la até o dia final. Ah, Deus, essa é a nossa confiança. Essa é a nossa fé. Fé na Tua bondade, fé no Teu amor, fé na Tua proteção. Confiamos em Ti, Senhor, de forma absoluta, de forma plena. Confiamos em Ti. Ah, Deus, e nos colocamos diante do Senhor para ir para essa terra que o Senhor vai nos mostrar. Ir para essa condição que o Senhor ainda vai nos mostrar. Nós não sabemos. Mas o Senhor vai nos conduzir a este lugar, a essa disposição, a essa atitude que nós ainda não sabemos. Tu és o nosso Deus. O Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar. O Senhor enviou o Teu Espírito para nos guiar.
e confiamos no Senhor, para que ao sair daqui, Senhor Deus, nós possamos andar na tua vontade, não somente 1 ou 2 dias depois desse retiro, mas andar definitivamente na tua vontade, todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso sonho, esse é o nosso anelo. Senhor Jesus, nós nos dispomos nas tuas mãos. Nos dispomos, nos disponibilizamos para andar no que tu queres. Tira do nosso coração toda a resistência, Pai. Tudo aquilo que o mundo, o inimigo colocou, Senhor Deus, para resistirmos a Ti. Tira, Senhor. Tira todo obstáculo que nós mesmos colocamos. E dá-nos a graça de viver uma vida de obediência plena a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Clamo de todo o meu coração. Pai de mim, um homem obediente. Pai de mim, um homem disponível nas Tuas mãos em todos os momentos da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.